E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no Conexão número 06, nesse episódio 06. Então, você que está acompanhando a gente pelo Devocional escrito, só chegar lá no Devocional com a temática de tempo. Essa é a temática que nós iremos conversar hoje. E você que está acompanhando a gente pelo aplicativo, é o mesmo Devocional número 06. Tenho certeza que vai abençoar muito sua vida esse bate-papo. E, gente, quero te lembrar de algumas coisas. Se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todos os nossos novos conteúdos. E eu te garanto que tem muita coisa boa vindo por aí. Se eu fosse você, não ficava de fora, mandava para os seus amigos, para toda a galera crente que você conhece que é universitária, manda para eles, compartilhe os nossos conteúdos, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E também falando sobre o nosso aplicativo, que você pode baixar tanto para iOS quanto para Android. Então, entra lá na sua App Store e baixa o Pão Diário Universitários. E assim, gente, a gente tem muito conteúdo legal, e não só legal, né, mas gratuito, tá bom? Então, a gente tem tantos conteúdos aqui do Pão Diário Universitários, como da YesRis, da The Bible Project, tantos outros conteúdos dos nossos parceiros, do Parábolas Geek. Então, se eu fosse você, não ficava de fora dessa. Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou acadêmico de psicologia ali da PUC-PR, estou no 9º período, com o pé para fora já da faculdade, fui líder do Dunamis Pockets, de um grupo universitário com foco evangelístico ali na PUC também por 2 anos e meio, fiz parte da rede universitária, sou membro da comunidade Alcance de Curitiba e estou aqui mais uma vez para a nossa conversa. E eu tenho a honra de ter aqui comigo outras duas pessoas incríveis que irão falar um pouquinho aqui com a gente hoje. E eu estou aqui com a Gi, com a Giovana Cassares. Queria que a Gi se apresentasse para a gente. Oi, gente. Obrigada, João, pelo convite. Que honra estar nesse bate-papo, nessa conversa com você, com o Danilo. E que tema importante para a gente discutir, né? Gosto muito da gente crescer em conjunto, em comunidade. Meu nome é Giovana Cassares, eu tenho 24 anos, eu sou psicóloga. Então, o João vai ser meu colega de profissão. Sou psicóloga, pós-graduanda em psicologia clínica, sou casada, daqui a pouquinho faço um ano de casada com o Lucas Lenhoso, e sou mestranda em psicologia forense. O meu tema de pesquisa do mestrado tem sido a saúde mental dos universitários. É algo que eu gosto muito de me aprofundar. Uhum. Caraca, que demais, Gi, que demais mesmo. É uma honra ter você aqui conosco. E a gente está aqui com o Danilo também. E aí, Danilo, fala um pouquinho sobre você. E aí, João, tudo bem? Um privilégio estar aqui com vocês, com a Gi também, que estou conhecendo agora. Com certeza, um tema importantíssimo a gente falar sobre o tempo, o único recurso extremamente escasso que nós temos. Então, vai ser um privilégio a gente poder conversar a respeito disso. Eu sou Danilo Brizola, tenho 33 anos. Casado com a Maylin, pai de duas lindas meninas, a Melissa, que vai fazer 4 anos daqui 2 dias, e a Isabela, que vai fazer 2 anos em novembro. E eu sou da área de tecnologia, empresário nessa área, atuo numa empresa de desenvolvimento de soluções, onde o nosso principal objetivo, propósito lá é impactar e servir e desenvolver pessoas através de tecnologia, inovação e design. Uau, que demais mesmo. E ainda mais, a gente vai falar aqui, primeiro com eu que estou noivo, a Gi que está casada há 1 ano, Danilo que tem 2 filhas, a gente vai falar bastante sobre tempo mesmo, né? É isso aí. Saber como gerenciar o tempo. Mas, Danilo, de verdade, cara, obrigado por ter topado, vai ser mesmo, já é uma honra para a gente ter você aqui conosco, tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar muita gente. Pessoal, bora para nossa temática então. Vamos lá, tempo. Isso, eu acho que isso que o Danilo começou a falar já é algo extremamente importante, né? Que é algo que nos falta, é algo que quando a gente para pensar onde a gente está investindo nosso tempo, a gente sempre se arrepende, né? A gente sempre fala assim, como eu estou gastando tempo com coisas tão fúteis, tão tão sem sentido. E quando a gente para pensar mesmo como o Senhor depositou sobre nós, né, essa capacidade de planejamento também, de gestão do nosso tempo,
a gente precisa tratar isso com apreço, né? Que nós precisamos olhar para isso com cuidado. E queria começar perguntando para a Gi. E aí, Gi, quando a gente fala de tempo, do que a gente realmente está falando, né? E por que falar sobre tempo é tão importante para o cristão? Eu acredito que quando a gente está falando sobre tempo, a gente fala sobre priorização ou prioridade, né? O que a gente vai elencar, quais atividades que da nossa agenda é como prioridade pra gente. A gente pode colocar realmente em níveis, né? As nossas prioridades. E como cristão, a gente precisa muito discutir e refletir sobre isso, porque é necessário a gente alinhar as nossas atividades e as questões terrenas com aquilo que o Senhor nos chama a fazer, com a vontade do Senhor, com as coisas celestiais. Então, tem que existir um alinhamento, né, daquilo que a gente é responsável de fazer aqui na Terra, mas com o nosso propósito também, né, para cumprir aqui na Terra. Com certeza. Muito bom, Gi. E aí, Danilo, o que você acha quando a gente fala de tempo, né? Do que a gente realmente está falando e por que é importante para o cristão? Bom, a palavra de Deus, ela diz que lá em Crônicas 29, Primeira Crônicas 29, quando Davi está fazendo o último discurso dele para o povo de Israel, ele diz: Senhor, o que nós podemos te dar? Porque o Senhor já nos deu tudo, todas as coisas. E eu creio que o tempo é um recurso que Deus nos deu, e como nós fazemos o uso desse tempo vai dizer muito a respeito da mordomia, de como que a gente trabalha a respeito desse recurso que o Senhor nos deu. O Senhor nos dá vários dons e talentos, Ele nos dá várias coisas, inclusive o tempo. A gente muitas vezes acaba olhando para os recursos que para os dons e talentos que nós temos e falamos, não, nós temos que ser mordomos sobre os dons e talentos, sobre as coisas que Deus confia nas nossas mãos. Mas o tempo, Ele também confia nas nossas mãos. E a concepção de tempo que eu tenho é que é um recurso dado pelo Senhor para que nós façamos a boa mordomia dEle. Sim. Não, muito bom isso que você trouxe, porque a mentalidade do mundo é que tempo é dinheiro, certo? Então, a gente acaba sendo contaminado dessa forma, sempre tendo aquele pensamento, né? Aonde eu vou colocar meu tempo, isso precisa me trazer algo em troca. Isso precisa me devolver algo em troca, porque senão eu vou estar jogando esse meu tempo fora. Só que, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não consigo ver isso como uma verdade, sabe? Porque quantas vezes eu olho para Jesus e ele parando o que ele estava fazendo e indo atender alguém que não poderia dar nada em troca para ele, e destinando tempo suficiente para isso, e aí quando eu olho para mim mesmo, eu falo assim, nossa, eu preciso melhorar muito, sabe? Então, até mesmo quando a gente para pensar na história do Gadareno, quando eu olho para aquela história e eu não consigo ver outro cenário a não ser Jesus, de fato, indo para aquela vila somente por causa daquele homem. Porque sabia que se aquele cara fosse impactado por ele iria gerar a transformação aonde ele estava. Então, eu vejo Jesus fazendo isso e sem buscar algo em troca, né? Muitas vezes no mundo corporativo, né, se ouve tanto falar de network e já virou um termo tão desgastado, né? Porque muita gente só usa esse termo de fato pensando, não, preciso ter uma rede de contatos para que essas pessoas me deem algo em troca, né? E com o tempo a gente acaba tendo que tratar de uma forma diferente, exatamente da forma diferente desse network mundano. Mas quando a gente olha para Jesus fazendo isso, né, destinando tempo específico para pessoas específicas sem que receba algo em troca, isso mexe particularmente com as minhas estruturas. Não sei o que vocês acham. Na realidade, o Senhor Jesus, ele nos ensina tanto o exemplo, né, do uso do tempo. Inclusive, a gente vai ver em várias passagens nos evangelhos que a questão de gestão do tempo de Jesus era incrível. Então, primeiro começava com oração. Então, ele investia tempo em oração, que essa era a forma de estar conectado ao Pai. Investia tempo com as pessoas. Ele, de fato, investia nas coisas do qual
ele veio para cumprir. Então, ele tinha a certeza da identidade e do propósito. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente perde tempo porque a gente não tem a certeza da nossa identidade e muito menos do nosso propósito. Sim. Então, como a gente é completamente bombardeado, como você trouxe, por muitas questões do mundo, né, que a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ser feliz nisso, precisa fazer aquela outra coisa. E a gente é muito bombardeado por isso, a gente acaba perdendo o foco de fato do que é o propósito e a identidade. Então, resgatar isso ajuda a gente a entender melhor o uso da mordomia do tempo que a gente está fazendo. Sim. E aí, eu quero perguntar, porque isso faz muito relação com o que a Gi falou, né? Você falou de identidade, propósito, e só consegue estabelecer prioridade, que foi o que a Gi falou, se você souber para onde você está indo, né, Gi? Perfeito, sim. A gente consegue linkar aí até uma ferramenta terapêutica. Olha aí, ó. De realmente estabelecer as tuas prioridades. E antes de estabelecer as tuas prioridades, é preciso entender e verbalizar os teus valores. Né? Você não vai estabelecer prioridades a partir daquilo que o mundo está esperando de você, mas a partir dos teus princípios, né? E eu penso muito também nessa questão da mordomia que o Danilo trouxe, de como a gente também tem que ser levado. A palavra de Deus nos leva a entender que o mundo atual faz com que a gente pense e trabalhe e estude para obter o sucesso. Né? E com a palavra de Deus, daí, bem como o João também trouxe, é contrário esse caminho. Na verdade, é pelo serviço e não pelo sucesso. Tem até aquela frase que diz, né? Estudem ou trabalhem enquanto eles dormem, eles descansam. E não é bem assim, né? Não é para obter o sucesso, acaba sendo uma ambição gananciosa, né? Acaba sendo uma ambição não bíblica, mas que Cristo nos fala sobre servir e não obter o sucesso, né? Não, muito bom. Eu acho que trazendo o que vocês dois falaram, né? É aquela famosa frase, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Então, quando a gente estabelece de fato prioridades, você sabe para onde está indo, o que Deus está construindo em você, você tem muito mais facilidade em dizer não para certas propostas, para certas oportunidades, para que você vai destinar um tempo específico para aquilo, né? E quando... Eu acho que... Fala aí, manda aí. João. Manda aí. Acho que uma coisa importante também é a gente desmistificar também algumas coisas, né? Nossa grande audiência aí é a galera universitária, os jovens que estão começando nas suas carreiras, nas suas vidas. E uma coisa, galera, vocês que estão nos ouvindo, é muito importante frisar. A gente nunca vai descobrir, não, tá aqui, esse é o meu propósito, é isso que eu vou fazer e acabou. É uma coisa gradativa. A própria palavra de Deus, ela vai dizer que nós vamos crescendo de glória em glória. Sim. Né? Então é como diz lá em Provérbios 4, que vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Então ela o nosso conhecimento do propósito ele é progressivo. O João ele é da Alcance, né? E eu sou muito edificado pelo pastor da Alcance, que é o pastor Luciano Subirá. E ele falou uma vez algo que nunca saiu da minha memória, sobre propósito. Ele falou que para você entender o propósito, você tem que buscar na tua origem. O que é isso? É você analisar, né? E aí tem tudo a ver com o tempo, né? No tempo que você está aqui, você analisa para trás, olha para trás, cara, onde que Deus tem colocado você? Isso vai te dando clareza da onde você está indo, né? Sim. Então é muito interessante desmistificar essa questão do propósito, que muita gente acha, não, eu preciso descobrir o meu propósito, eu preciso descobrir o meu propósito, e acha que uma vez que descobriu, não, é isso daqui, acabou. Não é isso. Você vai descobrindo por etapas, vai sendo uma construção,
Não é uma Sim. coisa, não é uma coisa assim instantânea que você descobriu, agora já era, vai fazer pro resto da vida só aquilo. Não, é uma construção. Sim, e só quem se submeteu a esse processo, né, Danilo, tem a consciência de como é uma construção, né, de quem ouviu de Deus algo, né, e falou assim, vamos trabalhar em cima disso, porque, né, de acordo com o tempo de Deus, é Ele quem vai fazer, né, e achei muito legal também que no devocional escrito, ele começa com a seguinte frase: o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com o que não traz vida. Essa afirmação foi muito boa. Eu queria te perguntar, Danilo, e aí, como que a gente pode construir, então, uma nova rotina saudável aos olhos de Deus, que Ele é a própria vida? Como que a gente pode fazer isso? Tá. Antes de a gente entrar nessa linha, eu acho que um ponto muito importante é nós como cristãos, nós entendemos qual que é o nosso propósito, o propósito global de todo cristão. O propósito global de todo cristão é nós nos relacionarmos com Deus e gozarmos dele para sempre. É isso que vai dizer, né, o Catequismo de Westminster. Então, eu creio que esse é o propósito de todo cristão, né, o relacionamento com Deus e gozá-lo para sempre desse Deus. E, obviamente, que cada um de nós, Deus vai ter propósitos específicos, né? E então, a partir desse momento que a gente usa o tempo para que a gente possa entender qual que é esse propósito específico. Por isso que essa frase que começa o devocional, o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com o que não traz vida, ela é preciosa, a frase por si só, ela é muito preciosa, porque como nós estamos aqui para nos relacionarmos com Deus e, através desse relacionamento, descobrirmos o nosso propósito específico, tudo que fuja disso realmente acaba deixando a gente mais longe do propósito específico que Deus tem para a nossa vida, né? Nós nunca conseguiremos descobrir ou até mesmo atingir o propósito que Deus tem para as nossas vidas apenas com o nosso entendimento natural, apenas com o nosso intelecto natural. A gente precisa do sobrenatural. Por isso que o relacionamento com Deus, ele é a base, o tempo que a gente investe com Deus é a base para que todas as outras coisas da nossa vida venham a rebote, assim, sabe? A rebote. Então, por isso que essa frase, ela é extremamente preciosa. Não, muito bom isso que você trouxe, Danilo, porque estava, né, tentando entrar nas minhas caixinhas das memórias aqui na minha cabeça, e se eu não me engano, eu sei que foi um grande pregador, eu só não lembro se foi Billy Graham que falou isso, mas que ele estava prestes a morrer e perguntaram para ele: se você pudesse ter feito algo a mais, o que você teria feito, né? Ele falou assim: eu posso estar errado, tá, gente? Vou lavar as minhas mãos aqui se eu tiver errado, tá bom? Mas ele falou assim: eu teria orado mais e teria amado mais as pessoas, né? Então, isso que o Danilo trouxe, né, de você saber de fato o seu propósito, você vai saber aonde você deve colocar tempo. E é algo que a gente sempre vai se arrepender de não ter estado mais com o Senhor e de também não ter amado mais as pessoas. Então, é uma coisa levando a outra, né? Passando mais tempo com o Senhor, cada vez mais ele nos empurra para estar com as pessoas. E eu queria te perguntar, Gi, e aí? O que você acha dessa frase, né? E como que a gente constrói, né? Você como nossa psicóloga presente nessa conversa, como que a gente faz para ter essa rotina saudável aos olhos de Deus, né? Eu acho muito legal quando a gente vê lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo falando como a gente precisa aproveitar ao máximo cada oportunidade. Ele está também falando sobre tempo, né? E ele fala aproveitar ao máximo cada oportunidade com sabedoria. Sim. Né? E como é fácil a gente se deixar levar pelas coisas inúteis. Como é fácil a nossa rotina cair numa perdição de tempo, numa procrastinação, numa falta de percepção de que o tempo sim é precioso, né? E que a gente precisa se dedicar nesse sentido. E eu acho muito legal que
Eu amo a Bíblia. E tá tudo lá. E tá tudo lá. E Manual de vida, né? É isso é o mesmo. nosso manual de vida. E como a gente pode aprender com Jesus sobre a gestão de tempo, né? Deus onipresente, Deus eterno, se fez ser humano e ele também ficou limitado às 24 horas, né? A gente fica pensando, nossa, como eu queria ter mais de 24 horas. Jesus teve ali a limitação do dia em 24 horas, e daí foi até algo que o Danilo trouxe. Ele colocava como prioridade o tempo com Deus, né? O relacionamento com Deus. Ele se afastava ali da multidão, ele se afastava dos discípulos para orar nas madrugadas. Então, inclusive, em relação ao tempo de sono, Jesus colocava o tempo com Deus como prioridade. Então, é uma estratégia, né, de gestão do tempo e até mais como ferramenta de administração do tempo. É importante a gente daí cuidar com a procrastinação para que ela não venha dominar a nossa rotina, a nossa agenda, mas existem alguns estudos, né, científicos da neuropsicologia, enfim, que trazem que é muito precioso, é muito prazeroso para o ser humano, libera muitos neurotransmissores de alegria, de satisfação, fazer uma lista de afazeres, né, mas mais prazeroso ainda para o ser humano é fazer um check do lado de cá. É muito mais prazeroso. Então, detalhar. Então para ter uma rotina, né, saudável nesse sentido de entender o tempo como precioso, é importante detalhar as atividades que você tem que fazer. Detalhar mesmo, escrever, colocar um check do lado. Até porque quando a gente prioriza o tempo das nossas atividades, das nossas responsabilidades, a gente também está priorizando o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de lazer. Se a gente coloca, né, vou dar um exemplo, se a gente coloca ali na listinha de afazeres, estudar para a prova, ou melhor, colocar só no tópico prova, a gente não está especificando o que é a prova. A nossa mente vai ficar trabalhando, vai ficar processando, Danilo sabe mais sobre essas questões tecnológicas, uma memória de computador vai ficar processando e a nossa mente vai ficar exausta nesse sentido. Se a gente especifica, eu preciso fazer o resumo da matéria X, eu preciso concluir a atividade avaliativa tal para entregar no sábado. A nossa mente sabe priorizar, que até esse momento eu preciso fazer essa atividade e depois eu posso descansar. Às vezes no momento que a gente vai dormir, a nossa mente acende uma lâmpada e, nossa, mas eu esqueci de fazer tal coisa. Não, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. E fica tudo embaralhado. Sim. Então, como é importante a gente elencar as atividades. Não, com certeza. Isso que você falou, Gi, me fez lembrar que, assim, o que minha noiva mais ama é quebra de rotina. Meu Deus do céu, como ela ama quando, tipo assim, algum paciente cancelou, ela vai poder voltar mais cedo para casa, vai conseguir fazer outras coisas. E eu já sou o cara, tipo assim, não, tipo, você quer conversar comigo? Então deixa eu ver na minha agenda, deixa eu ver isso. Tipo, eu já sou o cara mais organizado nesse sentido. Mas nesse assunto que você trouxe da lista de afazeres e tudo mais, até ela se rende a essa rotina, porque realmente, senão a gente não consegue viver e não consegue, de fato, colocar a prioridade necessária naquilo, né? Então, me usando como exemplo, né? Quando você abre minha agenda aqui de afazeres e de tudo que eu tenho para fazer, a primeira coisa está lá, por mais que eu não precise que ela esteja na agenda, mas está lá, meu devocional, sabe? Tipo, para que cada vez que eu olhe para aquela agenda, eu lembre que não, esse momento aqui específico é para isso, eu não vou negociar, né? Até imagino, por exemplo, com o Danilo, que com os filhos isso já muda um pouco. Como é que faz aí, Danilo? Então, é sempre uma caixinha de surpresas, né? A gente tenta sim, colocar as coisas numa rotina, e rotina, muitas vezes quando a gente ouve essa palavra, a gente, para muitas pessoas, pode soar alguma coisa ruim, né? Entrar na rotina, ficar... E, de fato, tudo que é em exagero, tudo que realmente em exagero é ruim. Então, eu creio que uma rotina ela precisa ter um equilíbrio, né? E, bom, com as crianças, como eu falei, é um desafio, porque elas
até têm uma rotina de sono, graças a Deus elas dormem cedo, então uma 6h30 da noite, 7 horas já está dormindo, a outra entre 7h30 e 8 horas, então elas dormem e vão a noite inteira dormindo. Então, só que acordam cedo. Então, elas têm uma rotina delas ali, só que às vezes acordam um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, é aquilo, não são pessoas, né? Gente, não é robô. Mas, mesmo assim, é super importante você ter uma rotina. Principalmente falando das práticas espirituais. Né? Eu amo, e aí, independente, tem gente que é mais vespertina, tem gente que é mais noturna. Eu amo de manhã, eu amo amanhã. Acordar cedo, passar um cafezinho, né? Pega uma garrafa d'água, né? Cara, faz ali o tempo de devocional, a hora silenciosa. Eu faço parte de um grupo de líderes cristãos, empresários cristãos, onde o fundador desse grupo, ele criou o que eles chamam de hora silenciosa. Né? Ele criou essa temática, né? E da onde que ele tirou isso? Obviamente das Escrituras. Tem um salmo que o rei Davi vai dizer: ó Senhor, de manhã, logo de manhã, eu coloco aos teus pés as minhas súplicas e tal, e de manhã o Senhor me responde. Então, assim, já dava para ver que o salmista ali, ele tinha uma rotina pela manhã, né? Mas não estou dizendo que essa é a única rotina. Claro, não estou dizendo que, né, a gente deve... O Senhor Jesus, por exemplo, chamou os discípulos para orar na madrugada, tanto que eles dormiram. E um detalhe, o que o Senhor Jesus vai dizer ali, pessoal, é o tempo de oração. Ele vai dar uma métrica para a gente de tempo de oração, porque ele vai falar assim para os discípulos: poxa, vocês não conseguiram orar nem 1 hora comigo? Pensa, né? Então, e às vezes, e assim, eu também não quero criar nenhum tipo de legalismo aqui. Claro. Só sei que, cara, quanto mais tempo a gente investe com Deus, e aí não é 1 hora, 2 horas, cara, tem dias que a coisa flui, a coisa vai embora, você fica 1 hora, 1h30, e que você nem vê, né? A verdade é que a importância de se ter uma rotina com as questões espirituais, ela é essencial para cada um de nós. Um outro ponto muito relevante também, e aí fazendo também uma ponte, né, com o que a Gi falou, sobre a questão de organização, tarefa, criar uma rotina de lista de tarefas, coisas desse tipo. Eu tive o privilégio uma vez de entrevistar o David Allen. David Allen, ele é o fundador da metodologia GTD, foi o escritor de um livro muito famoso de produtividade, que é o GTD, né? A Arte de Fazer Acontecer. Esse é o título em português. Então, recomendo para todos vocês, para vocês entenderem, é uma metodologia de produtividade, é fantástico. E eu não sei se o João tinha esse background, mas, cara, eu era um cara fanático da produtividade, assim, né? Eu tinha um podcast de produtividade, tanto que foi pelo podcast que eu entrevistei o David Allen. E uma coisa que a metodologia dele traz, e hoje a psicologia consegue explicar, né, o porquê que isso é vantajoso, e aí eu vou deixar para a Gi se aprofundar mais nisso, mas é que você tira da tua inbox mental, você tira hoje, o nosso HD aqui, né, pessoal, a nossa inbox mental, ela tem um limite, né, e quando fica com um monte de notificaçãozinha, com as bolinhas vermelhas de notificação ligada, a gente não consegue ter paz. Então, por isso que no GTD, qual que é o grande foco? É você tirar tudo da tua inbox mental, você colocar em um sistema confiável. O GTD foi escrito há vários anos atrás, então lá na época era colocar numa caderneta, colocar em qualquer coisa, que você confie, que depois você pode olhar lá, né? Até a minha sogra, ela faz isso até hoje. Ela acorda, a primeira coisa que ela faz é jogar todas as coisas da inbox mental dela para uma listinha de tarefa no papel, né? Então, hoje a gente tem recursos, a gente tem aplicativos, a gente tem várias coisas que nos ajudam a gerir melhor o nosso tempo. Então, a questão de você tirar da tua inbox mental, da tua mente, colocar isso
seja um aplicativo, seja no teu caderno, seja onde for, né, no bloco de notas, de fato, isso ajuda na tua produtividade e na tua gestão de tempo. Sim, não, muito bom, mano, muito bom mesmo. Eu vou dar uma guinada agora, né, do que a gente está tratando, para um outro assunto muito importante, mas que está relacionado a esse tudo que o Danilo também trouxe, que até o próprio texto do devocional, ele traz uma citação de Lucas, capítulo 9, versículos 59 ao 62, né, que Jesus tem chamado algumas pessoas para estarem com ele, para o seguirem, para o segui-lo, na verdade, e as pessoas começam a dar desculpas, né? Não, mas eu preciso sepultar meu pai primeiro. Não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E então a gente consegue ver que não simplesmente coisas ruins, mas coisas boas, elas podem se tornar uma perda de tempo quando quando elas são colocadas, né, numa régua superior, né? Então, nesse sentido, a família, ela é algo maravilhoso. Porém, para esses homens que questionaram Jesus, né, em Lucas 9, se tornou uma perda de tempo. Então, como prevenir que algo bom na nossa vida, como as famílias daqueles homens, não se tornem uma perda de tempo? Gi, o que você acha? Eu acho importante a gente ter como pensamento principal de que tudo é para a glória de Deus. Quando a gente tem, né, em mente isso fixado no nosso coração, de que tudo é para a glória de Deus, a gente consegue o equilíbrio perfeito, Sim. né? Nas distrações, nas coisas que potencialmente podem ser boas e saudáveis, né? Os relacionamentos, a família, a comunhão, mas entender que tudo é para a glória de Deus, o nosso trabalho, os nossos estudos, a faculdade, né? O quão importante é, sim, a gente cumprir com as nossas responsabilidades, a gente passar de período na faculdade é importante, mas não colocar isso acima, né, da convivência, da comunhão com o Senhor. Eu acredito Sim. que é nesse sentido de sempre ter em mente. E bem como você falou, João, tem coisas que não são necessariamente ruins, né? Então, passar tempo em família, ou você ter no seu final de semana um tempo de descanso, de lazer, sair com os seus amigos, né? Ter o encontro, sentar à mesa, poder Sim. conversar, ter um tempo de descanso, não são coisas necessariamente ruins, mas não podem obter o espaço que o Senhor ocupa e que Com deve certeza. ocupar na nossa vida, né? Como prioridade. Não, muito bom, Gi, muito bom. E aí, Danilo, o que você acha? Quando a gente pega essas coisas boas, mas elas acabam se tornando ruins pela devida importância que a gente dá a elas. Uhum. Tem um pastor que eu gosto demais de algo que ele fala, que é o Tim Keller, que ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Então, tudo aquilo que a gente começa a dar uma devida importância e aquilo se torna um ídolo na nossa vida, isso de fato é algo nocivo. Mas concordo gênero, número e grau com o que a Gi falou. Tudo é para a glória de Deus, é bíblico. A palavra de Deus vai dizer que, de fato, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa que faça para a glória de Deus. E eu acredito que a gente tem criado uma dicotomia na nossa mente daquilo que é sagrado e daquilo que é secular, né? A partir do momento que nós fazemos parte do corpo de Cristo, não existe mais essa dicotomia. Não existe mais sagrado e secular. Tudo é para a glória de Deus. Então, se eu estou na universidade cursando o curso de psicologia e eu realmente tenho visto que é o Senhor que me colocou nesse lugar, eu vou ser o melhor psicólogo para a glória de Deus, né? Então, a gente sabe que durante o período da graduação, a pessoa vai precisar investir o tempo dela na graduação, e ela com essa mentalidade. O que acontece é que muitos universitários, e eu acho que é importante a gente conversar a respeito disso, porque é o público para quem nós estamos nos direcionando, muitas vezes eles falam, puxa vida, eu estou estudando pra caramba, mas eu não estou tendo tempo de ir na igreja, logo eu não estou fazendo as coisas de Deus.
tem um ponto aí de entendimento. O tempo da tua vida agora é o tempo de se dedicar ao estudo. E Deus sabe disso. Sim. Há tempo para tudo. A palavra de Deus vai dizer que há tempo para tudo. Eclesiastes 3, há tempo para tudo. E tem uma série de pontos ali que o autor de Eclesiastes vai trazer. Então, se esse é o tempo do estudo e não tenho tempo, por exemplo, para ir na igreja, coisas desse tipo. Eu não estou, pessoal, e por favor, não me entendam mal, não estou falando aqui que por você estar indo na universidade não vai ter tempo de ir na igreja, né? Mas o que eu estou dizendo é muitos cristãos, eles acabam, por conta dessa dicotomia de que o que eu faço para Deus é o que eu faço somente dentro da igreja, por eu não estar tendo tempo por conta da graduação ou de algum mestrado, doutorado, que consome muito tempo. Com certeza. Né? Eu não estou, meu relacionamento com Deus não está legal. Né? Eu não estou conseguindo me relacionar com Deus. Óbvio que se por conta disso você não está conseguindo ter a tua rotina das tuas práticas espirituais, aí sim é um problema, sempre vai ser um problema. Porque independente do que for, tem deixa eu finalizar o pensamento. Independente do que for, a questão das práticas espirituais, elas sempre vão ser a prioridade. É aí que a gente vai ganhar. Sim. Tanto que tem um pregador, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele falava assim: se eu sei que eu busco orar 1 hora por dia, mas eu sei que amanhã meu dia vai estar muito cheio, eu vou estar muito ocupado e vai ser um dia bem, bem estressante, então eu vou orar 2 horas, né? Então, assim, o tempo com Deus, ele é algo que nos faz não só termos o relacionamento com Ele, entendermos mais o que Ele tem para nós, como também faz com que a gente tenha mais destreza nas coisas que a gente está fazendo aqui. Então, de fato, a gente está muito ocupado no dia, beleza, eu vou orar mais. Eu vou ler mais a Bíblia para entender, Senhor, como que eu posso fazer o que precisa ser feito, né? E finalizando o pensamento, então, da dicotomia, é a gente entender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Sim. Tudo que a gente faz. Então, muitas vezes a gente vai estar num tempo onde a gente vai estar contribuindo menos para a nossa comunidade local. Vai ter tempo que a gente vai estar contribuindo pra caramba. E o que eu estou dizendo aqui, pessoal, o tema é tempo, tá? Então, quando eu falo contribuir, não estou falando de dízimos e ofertas. Então, vai ter momentos que a gente vai contribuir muito, vai ter momentos que a gente vai contribuir pouco, apesar disso também ser aplicável às questões de dízimos e ofertas, né? Sim. Mas é isso. Eu acredito que essa dicotomia, ela precisa ser tratada nos nossos corações, elas precisam ser tratadas nas nossas igrejas, porque existem muitos universitários, até muitas vezes, largando aquele que pode ser um chamado do Senhor para a vida dele, para ir para algum ministério eclesiástico, porque ele acredita que o ministério eclesiástico ele é mais relevante, mais santo, né? Mais santo, exatamente. Não, é muito legal isso que você trouxe, mano, porque há um tempo atrás eu fiquei bem focado em estudar cosmovisão, e é o assunto central, né, da dicotomia entre sagrado e secular, e quando a gente faz essa diferenciação, né, se apega nesse dualismo, isso é extremamente prejudicial, porque os nossos olhos, eles ficam travados, né, e aí você sempre vai estar tipo assim, não, mas eu estou disponibilizando mais tempo para isso ou para aquilo, né? E eu, infelizmente, já tive amigos que, por destinarem tanto tempo somente à universidade e trabalho, claro que são N fatores, não foi por causa disso que ele se desviou, mas foi um ajuntamento de coisas, foi uma soma de coisas que levou ele a se desviar. Então, assim, já começou com essa... a falta de priorização do Senhor, né? Para mim, né, o que mede constância
não é o quanto você ora por dia e há quanto tempo, e tipo, se você está sem falhar com o seu devocional toda semana e tal. O que mede para mim constância é o quanto você prioriza o Senhor. Essa é a minha métrica, porque assim, tem dias que minha semana tá uma loucura, em que assim, a minha oração, o meu devocional vai ser tipo, Deus, obrigado por esse dia, e o Senhor continua sendo bom e amém, sabe? Porque foi toda uma correria e ok, mas assim, o Senhor continua sendo prioridade na minha vida, por mais que eu tenha falhado aquele dia, Deus não olha para mim com um olhar, nossa, João, seu incircunciso fariseu, tipo, né? A gente brinca, o xingamento crente, né? Incircunciso Incircunciso fariseu. fariseu. Você falhou comigo. Não, mas assim, quem perdeu somente fui eu de estar mais tempo com o Senhor. Então, queria te perguntar, Gi, então, qual que é esse limite que nós devemos dar para os estudos, trabalho, que não pode ultrapassar na nossa vida, e a partir de quando estudar e trabalhar se torna um problema? Eu gosto de pensar que lá em Gênesis, quando Deus dá para Adão ali, para ele cuidar, para ele trabalhar sobre o jardim, Deus está nos levando a entender de que trabalho é bom e de que é uma adoração, né? A partir do momento de que os meus estudos, o meu trabalho acaba não sendo adoração a Deus, acaba não exaltando o nome de Jesus, não trazendo o reino de Deus aqui para a Terra, aí já está errado, né? Aí já precisa de um ajuste, precisa retomar o teu propósito aqui na Terra, nas tuas atividades, nas tuas responsabilidades, enfim. Então, eu acredito que sim, tem o prazer de Deus na gente estudar, na gente se dedicar, Sim. na gente ser ambicioso no sentido assim de, nossa, eu vou estudar, eu vou conquistar, mas existe o prazer de Deus em ver que o coração é muito mais voltado a glorificar o nome dele, né? A trazer o reino de Deus, a movimentar o reino de Deus aqui na Terra. Sim, amém. E aí, Danilo, o que você acha disso? Quando que se torna algo ruim, né? O trabalhar a mais, né? E estudar a mais, quando que se torna esse problema? Olha, eu vou só complementar um pouco, porque o que a Gi trouxe é exatamente o que eu tenho de concepção e o que as escrituras trazem também de concepção do trabalho, que de fato é algo de Deus, tanto que eu até coloquei no chat, se você quiser colocar para a galera depois dar uma pesquisada nessa palavra, a palavra avodá. A palavra avodá do hebraico, ela tem alguns significados, entre eles trabalho, serviço e adoração. Então, para Deus, de fato, serviço, trabalho é uma adoração, né? Então, tudo que nós fazemos, tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, já citamos o texto aqui, né? Tudo que você fizer, você faça para a glória de Deus, né? Efésios 2, se eu não me engano, Efésios 2:10, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos, trabalho, nós fazemos no estudo, isso deve ser para a glória de Deus. Isso se torna complicado e complexo e perigoso quando isso se torna apenas como um objetivo único e exclusivo para o nosso bem, sabe? Carnal, né? Exatamente, para o nosso ego. Novamente, citando aqui o Tim Keller, quando isso se torna um ídolo, né? No nosso coração, quando o trabalho se torna um ídolo no nosso coração, quando o estudo se torna um ídolo no nosso coração. Então, eu vejo que aí é o problema. Mas, a partir do momento que a gente tem o entendimento de que, de fato, o que nós estamos fazendo é uma adoração ao Senhor, o trabalho, ele faz parte do nosso ser. A gente entende que o trabalho faz parte do nosso ser. O estudo que nos dá, que nos faz termos a vocação para nós executarmos alguma coisa, também vai fazer parte do nosso ser, né? Eu gosto bastante de entender, né, bastante de compartilhar que um entendimento sobre trabalho é que o fim do trabalho é a gente gerar valor.
E a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente consegue equilibrar as coisas, né? Quando as coisas perdem o equilíbrio, quando viram um ídolo no nosso coração, é um problema. Sim. Cara, fala aí, Gi. E eu acredito também que o fruto do nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, sim, é pelo estudo, é pela dedicação, é pelo seu aprofundamento, às vezes faz cursos, vai em palestras, mas o fruto do nosso trabalho, do nosso estudo, tem que ser reconhecido que foi o Senhor, foi o Espírito Santo que te ajudou, foi o Espírito Santo que te deu as ferramentas, foi o Espírito Santo que te deu as palavras ali, João vai ser psicólogo, né? Que as palavras que o Espírito Santo te deu ali no atendimento clínico, enfim. Então, entender que os resultados, os frutos disso não vêm de você, mas vêm do Senhor, né? Sim. Não, isso faz total sentido. E existe um problema quando a gente fala de contexto de igreja, né, de contexto eclesiástico, da não diferenciação, né, do que é espiritual, né, do que é de fato seu trabalho, né, porque há um tempo atrás houve uma crise muito grande de suicídio, né, de pastores, e foram recorrentes um atrás do outro, e aí muitas pessoas, tipo, se perguntam, mas isso aí é falta de Deus, né? Por quê? Mas por que ocorre esse esgotamento, né? Pastores entrando em burnout, porque não fizeram essa diferenciação. Tudo bem, é espiritual o que a gente está fazendo aqui, mas nós somos seres carnais, né? E quando nós, né, falamos num contexto geral de que, sim, somos espirituais, mas que ainda estamos nessa carcaça, nós somos limitados. Nós temos também outras responsabilidades, e quando ocorre esse aumento de demanda, né, que nada mais é do que o burnout, né, esse esgotamento. Não, as demandas são elevadas e ocorre a falta de recurso para que você possa suprir essas demandas, sejam recursos físicos, emocionais, biológicos, seja o que for, essa demanda vai estourar e você vai entrar em esgotamento. Então, essa preocupação também deve atrair os nossos olhos para que a quanto de excesso nós estamos dando a certas coisas. Eu acho que passar tempo com Deus nunca é demais, né? A gente sempre vai, mas também é a única coisa que a gente para olhar e falar assim, não, isso eu posso esbanjar, eu posso pegar e tirar o quanto tempo, né, de fato eu posso, quanto mais eu posso, melhor. Mas nas outras coisas, isso até o Danilo começou o podcast falando sobre tudo que de fato é em excesso, a gente precisa tomar cuidado, não acaba não nos fazendo bem. Então, esse cuidado a gente precisa ter. E eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim que tudo nada que é eterno, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, vou repetir, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, nós olharmos com os olhos da eternidade, né? Então, assim, o Danilo trabalha com tecnologia. Uma hora tecnologia, tipo, na eternidade, a gente não sabe o quanto de tecnologia vai ter, né Danilo? Exato. Mas a Gi trabalha com pessoas. Então, assim, a gente atrelar uma coisa a outra, de saber o lugar onde Deus quer para a gente atrelar o nosso chamado ao quanto nós iremos gastar de tempo, isso vai fazer total diferença através do que a gente está conversando aqui. E o C.S. Lewis, ele também diz outra coisa, que tudo que é eterno está eternamente acima do tempo. E a sociedade ela não está tanto preocupada com quanto tempo nós temos para Deus, né? Obviamente, a sociedade não está nem aí para isso. Então, como conciliar essa realidade temporal, né, do que nós temos que fazer aqui, como nosso trabalho, né, nossa saúde física, nossa saúde mental, então essa realidade temporal ordinária de um mundo que não se importa com as coisas do céu e nós relacionarmos isso com a eternidade. Como é que a gente pode fazer isso, Gi? Compreender que não somente o nosso coração, mas as nossas ações, elas precisam estar fixas em Cristo Jesus, né? Paulo orienta que a gente não ande ansioso, né? Que a gente não se preocupe com coisa nenhuma, mas que a gente possa entregar os nossos pedidos por meio de orações ao nosso Deus Pai. E uma ferramenta importante é
ter Cristo Jesus como a nossa esperança, né? A nossa esperança, a eternidade. Então, eu acho que isso até de maneira prática, né? A sociedade espera algo de nós ou realmente não entende que as coisas de Deus não são prioridade, mas nós vamos colocar como prioridade, nós vamos colocar no nosso coração, o nosso tempo individual com Deus, o nosso secreto, as nossas dificuldades no nosso momento com Ele. E isso se tornar um hábito, né? A partir do momento que a gente começa a estabelecer essa conduta de cuidar com a ansiedade, cuidar com as preocupações e colocar isso diante do Senhor, isso acaba se tornando um hábito no nosso dia a dia e isso vai se inserir não no nosso momento a sós com Deus, mas também, né, nos nossos estudos, enquanto a gente está na faculdade, enquanto a gente está no estágio, enfim. Não, e isso que você falou, Gi, nos traz aquela consciência de que nós precisamos encontrar Deus no ordinário, né? Então, você saber que você olhando na janela, você lembra daquele versículo, né? Que os céus declaram a glória de Deus. Então, você olha para os céus e fala assim, por mais que esteja uma tempestade, isso está falando algo a respeito de quem Deus é, sabe? Então, em cada coisa, quantas vezes eu estava lavando a louça, Deus estava ali falando comigo, entendeu? Eu estava no banho, Deus estava falando comigo. De alguma forma, Deus estava ministrando algo ao meu coração. Quantas vezes eu olho para a natureza também, vejo uma árvore com raízes espessas e olho assim, quanto tempo essa árvore está nesse processo, sabe? Daí, tipo, Jesus já começa a falar comigo. Então, quão importante é nós pararmos, né, no ordinário e encontrarmos aspectos da eternidade, né? Eu quero ouvir o Danilo. Manda aí, Danilo. Como é que a gente faz isso, então? Sim. Há um tempo atrás, contar uma história, né, aqui para vocês. Conte-nos. Há um tempo atrás, eu estava refletindo bastante a respeito de relacionamento com Deus, né? E uma das coisas que me fez refletir isso foi relembrar o relacionamento com a minha esposa, né, que começou na época, a internet não era tão forte assim, era uma época ainda de internet discada, então a comunicação era mais difícil, mas ainda assim a gente se comunicava, a gente se falava por cartas, a gente escrevia cartas um para o outro, a gente dava um jeito de se comunicar, né? Vocês já vão entender o ponto que eu quero chegar aqui, pessoal, que tem tudo a ver com essa questão, né, de nós trazermos essa realidade de tempo, de investimento com o nosso Deus. Então tá, continuando na história. Então, a gente se relacionava muito, e quanto mais a gente conversava, quanto mais a gente se falava, o amor que havia dentro de nós, ele crescia. Então, tanto a Gi quanto o João é noivo, a Gi é casada, né, Gi? A Gi é casada. Então, vocês sabem do que eu estou falando, né? Esse relacionamento com o nosso cônjuge, quanto mais a gente investe em comunicação, mais o amor vai crescendo. Tanto que grande parte dos relacionamentos, falando conjugais, que não dão certo são aqueles onde a comunicação ela é deixada de lado, onde a comunicação ela é muito superficial, ela é muito rasa, né? E agora fazendo um paralelo com o nosso relacionamento com Deus, com o tempo que a gente investe de relacionamento com Deus. Assim, quando Jesus foi indagado, né, por um fariseu, falando, Senhor, qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o principal mandamento da lei? O Senhor Jesus vai dizer, amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é similar a esse, né? Ele vai dizer. E como que a gente faz, então, para amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, se a gente não se relaciona? E qual que é a ferramenta que o Senhor Jesus, que o nosso Deus deixou para nós? É a palavra dele. Então, é muito legal quando você
você fala, João, né, olhando nas coisas ordinárias e vem um pensamento a respeito de Deus. E da onde que veio esse pensamento? Da onde que você tirou esse pensamento que veio? É da Bíblia. Então, quanto mais a gente investe tempo no relacionamento com Deus, através da leitura bíblica, que é as cartas, que ele tem algumas que são literais, né? Mas as cartas, como eu estava dando o exemplo de um relacionamento aqui, né, que aconteceu com a minha esposa, as cartas que o Senhor Deus deixou para nós, e quando a gente investe tempo em oração, todas as outras coisas que nós fazemos, elas serão acrescentadas. As coisas vêm a reboque, o restante das coisas vem a reboque, porque tudo fica muito mais claro na nossa mente. Sim. O nosso propósito fica mais claro na nossa mente. Tem uma frase de J.W. Tozer que ele vai dizer que se nós investimos 10 minutos com Deus e 10 horas nas outras coisas desse mundo, no final do dia, quais coisas parecerão mais reais para nós? Então, estou parafraseando, não é exatamente essa frase, tá? Não é exatamente dessa forma, parafraseando aqui, J.W. Tozer. Então, é isso. Realmente, o mundo ele não vai se importar com Deus. O mundo, de fato, não se importa com Deus. Nós precisamos ter o entendimento de que nós não somos seres daqui desse lugar. Sim. Nós não somos seres terrestres. Nós somos seres celestiais. Então, nós precisamos entender que, como seres não deste mundo, como peregrinos nesse mundo, o tempo com Deus é algo chave na nossa vida que vai fazer com que outras coisas, o restante, né, do tempo que nós temos aqui venha a reboque. Sim, não, isso que você falou é muito, muito verdade, Danilo. Até quando a gente para pensar, né, talvez, não sei se foi isso que você quis dizer, mas para mim nós somos seres espirituais, né, que fomos colocados, assentados em lugares celestiais. Exato, exatamente. Eu acho que quando a gente para pensar nisso, né, e quando a gente olha para Eclesiastes também, que diz que foi colocado em nosso coração um anseio pela eternidade, nós precisamos cultivar isso, sabe? Exato. Então, queria abrir para vocês, primeiro com a Gi, que você deixasse uma mensagem sobre isso, que tudo que a gente falou aqui para os universitários, para quem está, né, correndo com as provas, correndo com terminar a faculdade, ou que está começando também na faculdade, o que você diria sobre tempo para eles, Gi? Toda e qualquer justificativa pode ser até válida, mas não será válida se você não colocar o Senhor como prioridade, se você não tiver a comunhão, né, em amigos, em irmãos, se você não tiver Cristo como tua prioridade, o teu tempo com Deus. Então, priorize, coloque no teu top 1 de prioridades o seu tempo com Deus. E se dedique. Se dedique, porque a recompensa é eterna, né? É celestial. Amém, amém, Gi. E aí, Danilo, deixa uma mensagem para essa galera. Vamos lá, o apóstolo Paulo ele vai dizer a Timóteo, né, que ele completou a carreira e combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E, cara, como que ele poderia estar tão certo disso? Porque ele escreveu isso de uma prisão e fazendo uma análise disso, né? Ele escreveu isso de uma prisão. E aí tem um amigo que visitou a prisão mamertina, onde provavelmente foi o lugar onde Paulo ficou. E ele falou, cara, um lugar escuro, um lugar sujo, um lugar mal cheiroso, e só com um pontinho de luz, né? E ele escreveu isso, que de fato combateu o bom combate, completou a carreira dele. Ele tinha um senso de propósito e um senso de identidade muito, muito apurado.
é muito certeiro, e ele só tinha isso porque ele tinha um relacionamento com Deus. Então, o que eu queria deixar para vocês é o relacionamento nosso com Deus, ele vai abrir a nossa mente, ele vai abrir o nosso coração para as coisas espirituais. Então, para que nós possamos entender de fato qual que é o nosso propósito, o propósito específico do Senhor para a nossa vida e a nossa identidade perante a Ele. Então, todo o tempo que nós investirmos nessa busca, na busca com o Senhor, não é um tempo jogado fora. E obviamente que, como eu falei em outras ocasiões aqui, o resto vai vir a reboque. Sim, amém, mano. Glória a Deus por isso. Amém também por que você trouxe eu quero, de fato, agradecer a presença de vocês, agradecer tudo que vocês trouxeram, né, e contribuiu pra caramba, com certeza, para todos os universitários que estão nos ouvindo e com certeza vai edificar a vida de muita gente. Então, mais uma vez, obrigado por terem topado participar aqui do nosso episódio. Gente, quero ressaltar duas coisinhas. Primeiro, nosso aplicativo. Lembrando, mais uma vez, se você ainda não o possui, entra lá na sua App Store e baixa o nosso aplicativo. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, entra lá e nos siga, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades. Galera, você que está nos ouvindo até agora, te agradeço por ter nos ouvido até agora e te espero semana que vem, na quinta-feira, às 21 horas. Que Deus te abençoe e que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto através de ti. Ó. Finalizar de forma pastoral, né? Muito bom. É isso aí, muito bom. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.